Durante a gravidez, o corpo da mulher cria condições ideais para o crescimento e proteção do feto. No entanto, mesmo a placenta, a principal barreira do corpo entre mãe e filho, não consegue impedir a passagem das nanopartículas de plástico. Uma equipe de pesquisa liderada por Antônio Ragusa fez uma descoberta marcante ao detectar pela primeira vez partículas microplásticas na placenta humana. Suas descobertas mostraram que o plástico pode penetrar em locais onde nenhum material artificial havia sido encontrado antes. O próprio ambiente onde a nova vida começa. Eu estava num lugar maravilhoso da Itália, na Sardenha, um lugar chamado Piscinas in Sussis, no sudoeste da Sardenha, Bono Tese Subodo Teigo, onde ficam as antigas áreas mineiras. É um local muito remoto e bonito, onde não há nada por perto num raio de 6 ou 7 quilômetros. Enquanto eu caminhava, de repente vi essas coisas brilhantes, coloridas e cintilantes na praia. Perguntei à minha esposa, o que é isso? Ela me olhou um pouco confusa e disse, bem, é de plástico. Eu disse, plástico? Como o plástico poderia chegar aqui quando não há nada por 7 ou 8 quilômetros em qualquer direção? Ela me olhou novamente com uma expressão que deixava claro o pouco que eu entendia e falava, vem do mar, claro. E foi aí que algo clicou em minha mente. Se o plástico puder espalhar-se pelo oceano e acabar em locais tão intocados, então também poderá chegar ao interior do útero e, portanto, aos corpos dos bebés. Naturalmente, a partir dessa intuição, comecei a seguir esta linha de pesquisa. Sou ginecologista, ajudo no parto, então conheci a plástica tanto quanto todo mundo, até certo ponto. Mas comecei a ler e estudar, e procurei alguns cientistas que trabalhavam com microscópios. Um deles era um professor brilhante que trabalhava no outro lado da Itália, na região dos pântanos. Ela usou um microscópio Raman. Um microscópio Raman permite examinar tecidos e determinar se eles contêm plásticos dentro deles. Agora chamamos isso de plástico, para simplificar. Mas é claro que o termo plásticos abrange uma ampla gama de materiais. Existem dezenas e dezenas de plásticos diferentes, digamos que sejam pedacinhos, polímeros, ou seja, pedacinhos infinitamente repetidos de determinados materiais que usamos todos os dias ao longo do dia. Então mandamos placentas para essa professora, e ela fez um excelente trabalho. Ela conseguiu localizar e identificar plásticos dentro de placentas pela primeira vez. O artigo que publicamos em 2021 causou um certo escândalo, porque a ideia de plásticos dentro da placenta, dentro dos nossos bebés, foi chocante para as pessoas. Porque o plástico que encontramos nos oceanos é o mesmo plástico que acabamos por encontrar nas crianças. Micro e nanoplásticos afetam uma criança no útero. O plástico desencadeia a inflamação e interrompe o fluxo sanguíneo na placenta. Isto significa que o feto recebe menos oxigênio e menos nutrientes, aumentando o risco de restrição de crescimento intrauterino, hipóxia e parto prematuro. Quanto mais plástico houver na placenta, maior será a probabilidade de os bebés, infelizmente, nascerem prematuramente. E estes bebés também tendem a ser mais pequenos em comparação com aqueles com níveis mais baixos de exposição ao plástico. Temos de reconhecer que o nascimento prematuro é o principal problema que a humanidade enfrenta hoje. Na Itália, é cerca de 7%. Nos Estados Unidos, onde o sistema de saúde é claramente menos eficaz do que o de Itália, 12% dos bebês nascem prematuramente. Então, nesse sentido, um aumento nesse número significaria um fardo ainda maior para a humanidade, biologicamente, para as famílias e para todos os envolvidos, e, claro, economicamente para quem se preocupa com os custos. Sabemos que essas partículas podem ser absorvidas por essas partículas que passam pela placenta e depois são encontradas no embrião, indicando, portanto, que já no início da vida, temos uma exposição também ao embrião. A carga eletrostática transportada pelos nanoplásticos é especialmente perigosa em tecidos embrionários, onde mesmo pequenas perturbações podem levar a anomalias de desenvolvimento. Por outras palavras, os nanoplásticos começam a prejudicar o corpo da criança mesmo nas fases iniciais da sua formação. Nas últimas 2 décadas, os médicos documentaram um aumento alarmante de defeitos congênitos,
Por exemplo, investigadores chineses descobriram que na China a taxa de tais defeitos quase triplicou. Tendências semelhantes foram observadas em outros países. Uma das anomalias congênitas de crescimento mais rápido em recém-nascidos é a gastrosquise, um defeito da parede abdominal anterior, no qual alças do intestino e, às vezes, outros órgãos se projetam através de uma abertura na cavidade abdominal. A prevalência deste defeito aumentou nas últimas 3 décadas, por exemplo, nos Estados Unidos, entre 1995 e 2012. O aumento percentual da gastrosquise variou de 68% a 263%. Um número crescente de crianças também nasce com hipospádia, uma condição na qual a abertura uretral dos meninos está localizada em uma posição anormal. Nos Estados Unidos, a incidência de hipospádia aumentou aproximadamente 17% nos últimos 20 anos. Um número crescente recente de casos envolvendo defeitos cardíacos congênitos, síndrome de Down e outras anomalias de desenvolvimento também foi relatado. Impacto dos micro e nanoplásticos nas crianças após o nascimento. As crianças continuam a ser expostas a partículas micro e nanoplásticas. Mamadeiras plásticas, embalagens de alimentos e brinquedos são fontes de contaminação. Quando uma mamadeira contendo água morna é agitada, podem ser liberadas até 16 milhões de partículas microplásticas por litro. A água quente e a esterilização aceleram ainda mais esse processo. Como resultado, as crianças são expostas diariamente a milhões de partículas microplásticas e trilhões de nanoplásticos. Os cientistas até detectaram microplásticos no leite materno humano. A investigação demonstrou que quase 40% das amostras de leite materno, uma das fontes mais essenciais de nutrição infantil, já contém micropartículas plásticas perigosas. Devido à sua maior taxa metabólica e frequência respiratória, as crianças ingerem mais ar, água e alimentos por unidade de peso corporal do que os adultos. Consequentemente, no mesmo nível de contaminação ambiental, os seus corpos absorvem doses mais elevadas de microplástico. Além disso, as barreiras protetoras do corpo da criança ainda não estão totalmente desenvolvidas. Isto significa que as partículas de plástico podem penetrar nos tecidos mais facilmente e acumular-se em concentrações mais elevadas. Por exemplo, em crianças com menos de 2 anos de idade, o osso etimoide ainda não está totalmente formado e as suas aberturas são mais largas, permitindo que as partículas de plástico passem mais facilmente através dos nervos olfativos, diretamente para o cérebro. O plástico é um infiltrado e são principalmente as crianças que são afetadas por ele. Em nosso artigo científico que chamou muita atenção e foi amplamente citado, nós os chamamos de bebês ciborgues, ou seja, bebês feitos de material orgânico, mas também de material inorgânico como o plástico. Esses bebês são menores, geralmente têm cérebros menores e muito poucos acabam com níveis mais baixos de plástico no corpo. Eles não estão completamente isentos disso, já que o plástico está em toda parte, mas com níveis mais baixos de plástico. Devido à carga eletrostática das partículas micro e nanoplásticas, bem como a presença de bisfenóis e ftalatos, os sistemas endócrino e reprodutivo das crianças são particularmente vulneráveis. Estas substâncias interferem na formação e no desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, podendo levar à infertilidade mais tarde na vida. Dadas as projeções científicas de que até 2045 a humanidade poderá enfrentar infertilidade generalizada, as crianças nascidas depois de 2020 podem ter uma grande probabilidade de não conseguirem conceber os seus próprios filhos. Tenho 2 filhas pequenas e, para mim, pessoalmente, tudo o que acabamos de ouvir é assustador. A verdade é que ainda não compreendemos completamente as consequências catastróficas da exposição das nossas crianças aos micronanoplásticos. Ou, como disse o Dr. Ragusa, eles se tornaram crianças ciborgues. Estamos apenas começando a compreender toda a escala desta realidade. E é verdadeiramente doloroso olhar para crianças pequenas e perceber que elas talvez nunca consigam ter seus próprios filhos. Sem falar que suas vidas já estão em risco hoje. O sistema imunológico também está em risco. Na primeira infância, ainda está aprendendo a distinguir entre amigos e inimigos.
A exposição aos microplásticos pode perturbar este processo, aumentando o risco de alergias, eczema, intolerâncias alimentares e até doenças autoimunes. Mas também tem consequências a longo prazo, através das quais a programação celular determina doenças que se manifestarão quando a pessoa atingir a idade adulta. 10:02 da manhã, 10:29 da manhã, isto é, aos 40 ou 50 anos de idade. E estas são doenças que atualmente estão avassaladoras, se não totalmente prejudiciais, ao nosso mundo. São as chamadas doenças não transmissíveis, obesidade, hipertensão, diabetes e síndrome metabólica. O cérebro de uma criança é especialmente vulnerável nos primeiros anos de vida, um período crítico de rápido desenvolvimento do sistema nervoso. Quando os neurônios são formados e conexões neurais complexas são estabelecidas. No entanto, o nanoplástico carregado eletrostaticamente pode interferir nesses processos delicados, induzindo inflamação, danificando células nervosas imaturas e impedindo seu desenvolvimento. Como resultado, a memória, a atenção e as habilidades de aprendizagem podem ser prejudicadas. E pode surgir instabilidade emocional. Com o tempo, isso pode se manifestar como ansiedade, dificuldades de aprendizagem e episódios de agressão. Além disso, estudos indicam uma ligação potencial entre a exposição a micro e nanoplásticos e o desenvolvimento de BAD. Perturbações do espectro do autismo. Dada a amplitude dos danos que os micro e nanoplásticos carregados eletrostaticamente podem infligir ao corpo humano, a comunidade científica pode precisar examinar mais de perto o seu possível papel no rápido aumento do autismo. Para mim, como pai, é doloroso perceber como nossos filhos são verdadeiramente indefesos. Os micro e anaplásicos começam a afetá-los desde o momento da concepção, persistem durante todo o desenvolvimento fetal e continuam seu impacto após o nascimento. 11:55 da manhã, 12:25. Infelizmente, pa compatio bom se afficim como a de raiz que já discutimos não são as únicas condições que os micro e nanoplásticos podem desencadear nas crianças. Segundo as estatísticas, a síndrome da morte súbita infantil está entre as principais causas de mortalidade em crianças menores de 1 ano de idade. É quando um bebê aparentemente saudável morre